Poreuthentes ou matheteusate panta taetne. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Muito provavelmente você já ouviu uma pregação que tentava conceituar uma melhor tradução para o ide em Mateus 28, no famoso texto da Grande Comissão. Eu ouvi várias mensagens que me diziam que o imperativo, a ordem da Grande Comissão, era simplesmente discipular, fazer discípulos. O verbo traduzido por ide, na verdade, deveria ser traduzido por indo, ou quando fordes, ou enquanto vão, porque ele seria, na verdade, um gerúndio. Assim, nós não seríamos ordenados a ir até locais específicos para pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas, na verdade, deveríamos fazer isso quando formos ou enquanto vamos, durante a nossa caminhada rotineira. A aplicação que geralmente se faz é que obra missionária é algo para o dia a dia, e não simplesmente algo especial que cobra uma ida para outro país. Eu fiquei muito impressionado quando ouvi isso pela primeira vez. Parecia que eu estava conhecendo alguma sabedoria oculta, reservada apenas para aqueles mais estudados. E isso alterava substancialmente o modo como eu interpretava a Grande Comissão. Parecia algo mais vívido, parecia algo mais próximo da minha vida comum. Foi decepcionante descobrir que isso na verdade era um grande equívoco. Ide, indo, enquanto vão, a gente vai descobrir sobre a melhor tradução para o ide na Grande Comissão, hoje, de olho no texto. No texto da Grande Comissão, em Mateus 28, o verbo principal é o discipulai, no grego matheteusate, que significa fazer discípulos, discipular, como a gente tem nas nossas Bíblias. Esse verbo principal da passagem está realmente no imperativo. De fato, ele é um imperativo aoristo. Os outros verbos do texto, como batizando e ensinando, são particípios adverbiais pospostos ao verbo principal, que servem para desenvolver, elaborar e explicar o que é que fazer discípulo significa. Dessa forma, batizar e ensinar trabalham como desenvolvimento e o meio para que discípulos sejam feitos. O verbo ide, por outro lado, ele é um particípio de circunstância atendente. Esse termo foi popularizado principalmente pelo Daniel Wallace na sua gramática grega. Ele diz que o particípio de circunstância atendente é usado para comunicar uma ação que, em certo sentido, é coordenada com o verbo finito. Com respeito a isso, não é dependente, por isso é traduzido como verbo. Todavia, é semanticamente dependente, porque não pode existir sem o verbo principal. O particípio, de fato, pega carona no modo do verbo principal. Este uso é relativamente comum, mas extensivamente mal entendido. A terminologia que o Wallace usa, particípio de circunstância atendente, talvez esteja um pouco defasado no grego atual. Hoje em dia, os gramáticos preferem falar de um particípio adverbial anteposto à oração principal. Tentando simplificar ao máximo o que isso significa, a gente pode entender que, mesmo não sendo a ordem principal da frase, o id ganha alguma força imperativa do verbo principal. É uma ordem dependente da ordem central do texto, que precisa ser obedecida como uma circunstância necessária para se obedecer aquilo que se deseja. O particípio anteposto ao verbo principal, pegar parte da força imperativa do verbo principal, acontece com muita frequência no livro de Mateus. Seja no capítulo 2, no capítulo 9, no capítulo 11 ou no capítulo 17. É fácil acharmos outras passagens da Escritura que também possuem esse tipo de construção. Mateus 9,13 diz: ide e aprendei o que significa. Mateus 9,18 ainda diz: minha filha acabou de morrer, mas vem e coloca a tua mão sobre ela e ela viverá. Lucas 5,14 diz: ide e mostra-te ao sacerdote. Em Mateus 9,13, os fariseus só poderiam aprender se fossem fazê-lo. Em Mateus 9,18b, Jesus só colocaria a mão sobre a garota se fosse até ela. Em Lucas 5,14, o leproso curado só poderia se mostrar ao sacerdote se fosse até ele. Veja só, os fariseus não deveriam aprender o que é misericórdia enquanto iam, mas deveriam fazê-lo ativamente. Jesus não colocaria a mão sobre a garota enquanto caminhava, mas foi diretamente a ela. O leproso curado deveria ir direto ao sacerdote para se mostrar a ele. David Hasselgrave também ilustra de forma muito engraçada. Ele diz: a mesma construção é achada em Atos 16:9. Passa e ajuda-nos. Obviamente, se Paulo não passar para lá, não poderá ajudar. E se nós não vamos, não podemos cumprir a nossa missão. Olhando essa estrutura nesses versículos, a gente pode concluir que mesmo que a ênfase maior esteja em fazer discípulos no texto da Grande Comissão, em um contexto em que precisamos alcançar todas as nações, é difícil acreditar que não temos a ordem de ir como imperativo. Só podemos concordar que nesse texto, Cristo nos comissiona a ir como um meio para que essa missão seja concretizada. Isso significa que a ordem da Grande Comissão está focada também em um deslocamento geográfico. Expressa uma saída de onde se está e uma ida a outro ambiente, espaço, lugar, cultura, país ou continente. Infelizmente, baseados em uma má tradução desse texto, alguns bons homens têm feito aplicações erradas da palavra de Deus. Os exemplos são infindáveis. Tony Payne e Colin Marshall, por exemplo, no excelente A Trelice e a Videira, argumentam que a comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país, quando é exatamente disso que o texto está
está falando, ainda que não unicamente. Rolando Livell tropeça da mesma forma. A palavra traduzida por ir poderia ser traduzida por indo ou nós vamos. Gene Getz propõe que a melhor tradução seria enquanto forem, façam discípulos. Claro que podemos viver nossas identidades como igreja do Deus vivo em todo e qualquer contexto. Uma vez que nosso sabor como sal e nossa luminiscência como luz não são propriedades existentes apenas no missionário transcultural, mas em todo crente. Porém, a aplicação de que não precisamos nos deslocar geograficamente para cumprir a grande comissão, ainda que verdadeira, costuma ter como base uma análise imprecisa do texto. Ir é uma ordem de Jesus e desobedecê-la é desobedecer ao próprio Deus. Por que isso é tão importante? Primeiro, obviamente, porque a gente precisa entender a Escritura da forma como Deus intentou que nós a entendêssemos. Mas também por causa da vida prática que surgiria a partir desse tipo de leitura. Por exemplo, se eu assumisse que Jesus deseja que façamos discípulos enquanto vamos, eu e muitos outros praticamente viveríamos isentos da necessidade de pregar Cristo aos perdidos. O resultado é que meu indo não inclui a presença de descrentes a serem evangelizados. Eu estaria justificado, então, em minha não pregação do Evangelho, porque a minha rotina comum não inclui contato com muitos descrentes. Além disso, só quem tem amigos crentes seria realmente salvo. Se todos os cristãos estão pregando enquanto vão, o ímpio de poucos amigos que não sai muito de casa, ou o perdido que vive em tamanha devassidão, que nunca frequenta locais comuns ou mais familiares, estaria sem alguém que lhe ministrasse o perdão dos pecados. Nós não teríamos exemplos modernos do que Orígenes testemunha no terceiro século, quando diz: alguns deles abraçam a vida itinerante, visitando não só cidades, mas também vilarejos e casas no campo, a fim de trazer convertidos para Deus. A fé não ultrapassaria as barreiras do gueto eclesiástico. E é por isso que esse papo de que evangelismo precisa acontecer fundamentalmente por meio de relacionamentos não é lá a coisa mais precisa do mundo. Nossa ordem inclui ir para os que estão longe de nós e não pregarmos apenas aos que fazem parte do nosso grupo de amigos. De fato, eu entendo o que os meus irmãos estão tentando fazer ao tirar a ênfase do ID. Eles querem deixar claro que missões podem ser feitas também em solo nacional, na própria cultura ou para o próprio povo. Se a mensagem da grande comissão em Mateus 28 fala da pregação do evangelho a todas as etnias, isso inclui a minha etnia como missionário, isso inclui o meu povo, que faz com que o evangelismo para a minha própria cultura também seja um jeito de obedecer à grande comissão. No entanto, essa percepção não pode ser exagerada ao ponto de nos esquecermos da primazia de missões de vanguarda, de missões transculturais que buscam alcançar povos e etnias que ainda não ouviram o evangelho. A leitura que muitos fazem de uma tradução mais imperativa dessa passagem seria que quanto mais longe formos, mais obedientes seremos, como ironiza Rubem Amorese, também com base em uma tradução errada desse texto. Então a gente tem que considerar três coisas sobre isso. Primeiro, nem todo crente vai ter que ir a outras nações. A grande comissão é uma atividade a ser cumprida por toda a igreja, não simplesmente por crentes individuais. Em segundo lugar, o conceito de etnia usado por Cristo em Mateus 28:19 não fala apenas de povos geograficamente longínquos, mas também etnias próximas, como a sua própria etnia. Por fim, cabe lembrar que a nossa missão inclui compromisso com aqueles já alcançados também. Não é porque uma etnia já ouviu a pregação do evangelho que se esgota a transmissão do evangelho para aquele povo, o que inclui a nossa própria nação. Então ide e fazei discípulos de todas as nações. Vá, assuma isso como uma ordem que pode alcançar a sua vida. Talvez Deus queira usar você para se engajar com mais força em missões transculturais ou em uma vida missionária mais forte para aqueles que estão do seu lado. Vão e façam discípulos de todas as nações. Você assistiu mais um episódio do De Olho no Texto, programa de exposição bíblica aqui no 2 Dedos de Teologia. O vídeo de hoje é um dos capítulos do meu livro Você Não Precisa de um Chamado Missionário, publicado pela editora Concílio, que você pode comprar para Kindle na Amazon ou na cópia física no site da editora. Todos os programas do 2 Dedos de Teologia são mantidos pelos patrões, a galera que acredita na transmissão de boa teologia na internet e que oferta para que esse canal possa continuar existindo. Se você se sente tocado por nos ajudar a custear a produção desse canal, não deixe de entrar no link aí embaixo para ser nosso patrão. Fique à vontade para usar esse programa como você preferir, em EBDs, escolas dominicais, pequenos grupos, onde for mais útil para a edificação da igreja. Não deixe de se inscrever aí no canal, assinar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui no 2 Dedos de Teologia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.